Tudo bem? Marcelo, Ellen, Fabi e quem puder se interessar por esse vídeo, eu fiz questão de gravar esse vídeo, vocês pediram que não era necessário, enfim, mas eu faço questão porque o assunto está ficando repetitivo, está tendo ruído e assim, eu queria deixar bem claro que a nossa última conversa antes do Marcelo voltar para BH, foi uma conversa dura, porém, onde eu deixei claro exatamente o acontecido da última vez que eu tive com a Ellen, um dia que eu tinha folga, que aconteceu o acidente aqui o roubo aqui no Relute, e o Marcelo mandou um recado para mim, eu ainda falei que eu estava em outro local e eu acabei adiantando lá e vim para cá. E ao chegar aqui, a Ellen, no momento de fúria dela, que eu respeito, ela acabou tomando algumas decisões sobre o acontecido do roubo, né? Meio que mexeu em toda a cena do crime, aquela coisa toda que poderia, de repente, os policiais quererem ver, enfim. E ao se deslocar até um restaurante lá, a cantina, ela viu alguma coisa que ela não gostou, de uma água que eu tinha deixado para fazer uma religação na semana que ia entrar, enfim. Ela achou que eu não comuniquei ela, mas na minha opinião e na minha postura como gestor, que o Marcelo várias vezes falou para mim que eu teria essa autoridade para fazer, desde que não prejudicasse nada, eu deixei para na segunda-feira os meninos arrumarem com tranquilidade a história da água da cantina. Enfim, falou um monte e uma das frases que ela acabou falando para uma pessoa que estava num dia de folga, que tinha trabalhado vários dias consecutivos aqui, que se tem uma coisa que nós temos concepção é que nós nos esforçamos muito para chegar até aqui, tá? E aí ela falou que eu só parava o trabalho dela, tipo que eu era um incompetente, enfim, falou um monte, gritou, falou alto. E ali eu senti falta de respeito, porque eu não sou moleque, eu tenho cabelo branco, graças a Deus eu acabei de completar 60 anos, tenho uma estrada de social, uma estrada de produção de TV, de shows, enfim. Eu trabalhei com muita gente, graças a Deus, e por onde eu passei eu sempre deixei a porta aberta. E que é um chamado social, nessa última etapa da minha carreira, eu vejo com tranquilidade, porque quando o Marcelo me fez o convite, ele me fez o convite que eu seria tipo um gerente institucional. E aí passou um tempo, virou diretor institucional. Terminou o ano como agente comunitário. E em algum momento ele me falou de ser gestor do local. Pasmem, um valor de um gerente para um agente qual é? Então, em 18 de dezembro, antes de terminarmos o ano letivo aqui, o ano de trabalho, foi feita uma proposta, fizeram que eu escrevesse uma proposta falando exatamente o valor que era o meu salário. Qual é o valor de um gerente institucional, que era o valor que eu brigava desde o início? E aí, com a pandemia, eu respeitei, diminuí e não recebi, porque cada mês era 1.700, 1.800, 1.300, e em dezembro oficializaram 2.500. E eu ainda falei da história do combustível, que eu gastava 3 litros para vir para cá, e realmente, nesse 2021, eu trabalhei muitos dias. Então, quer dizer, uma pessoa que está falando que o mínimo é 2.500 desde 2020,
Nós estamos em 2021 e eu respeitei todo o tipo de financeiro do Relute, de falar, de alegar que não tinha verba, enfim. E nesse momento estão me indagando de novo. E aí eu pergunto, quando é que vai chegar no valor que a gente conversou? Quando começar? O mínimo é 2.500. Eu estou gastando 2.500 mais combustível. Ou seja, está dando 2.200, 2.100. Nesse momento, eu reivindico férias e 13º, que eram histórias lá atrás. Por quê? O primeiro pagamento, que deveria sair com carteira assinada, enfim, justificaram que não tinha CNPJ, que era para abrir MEI, mas para receber eu tinha que ter a MEI. Então, em 30 dias, durante a pandemia, eu consegui um contador que foi super competente e abriu essa MEI. Ou seja, eu tenho nota desde o primeiro mês. Então, através dessa relação de gastos que vocês têm, que gastaram comigo, façam a conta. Qual é a diferença de 2.500 com o valor que eu comecei desde o início? Então, eu gostaria que fosse ressarcido. E esses valores estão sendo jogados para 2021. E eu estou vendo que agora está esquecendo. Por quê? Eu fui falar de férias e 13º para a Ellen simplesmente falou que ela não teve e que era para ficar assim. Então eu queria entender, porque assim, eu gostaria de respeitar as leis, né? Eu respeito as leis. Então as leis, eu respeito as leis do Relute, as regras do Relute, porém existem as leis naturais, as leis do homem, Ministério do Trabalho. E eu não preciso ficar repetindo, porque 2020 foi muito cansativo essa conversa, foi muito desgastante. E qual não é a minha surpresa? Ontem e hoje, eu aqui no Relute, nesse período que vocês estão em BH, eu estou aqui administrando uma crise, que é exatamente esse ruído, de se falar, de se combinar uma coisa e não cumprir. Então, nesse momento, eu estou com o Aguinaldo, com o Edielson, falando sobre esses valores, a cesta básica que para eles não está claro, as férias que eles vão tirar, enfim. Então, o que eu deixei claro naquela nossa conversa, desse jeito não dá. Como é que a gente, se nem com 5 pessoas nós não estamos nos entendendo, imagine quando tiver um público da comunidade, quando tiver mais funcionários. E outra, se vocês não valorizarem a equipe que está nesse momento, qual é a garantia que a gente vai ser valorizado depois? Porque nesse momento eu sou um agente comunitário. Ok? Pelo projeto eu fiquei, mas eu não vou querer ficar permanente. É o encerramento do meu legado. Vocês estão entendendo? Eu deixei claro desde o início. E tudo que eu falei, tudo que eu converso, eu guardo. E essa mesma identificação eu tive com os meninos, porque eles também falaram e fizeram totalmente diferente. E assim, eu não quero chegar nessa conclusão de que estão enrolando, que eu ainda prefiro acreditar em vocês. Então, na última conversa que eu tive com a Ellen, o qual ela convidou a Fabi, eu não sei exatamente, a Fabi está vindo para quê? Para substituir o Marcelo? Eu não estou entendendo. Ela queria que eu falasse alguma coisa. E ela não me deixou falar, iniciou a conversa, estava falando que ela ia acatar o que eu tinha falado. Eu deixei bem claro no dia que conversei com vocês. Nessa confusão não vai dar para a gente continuar. Mas não é que eu estava pedindo a conta. Eu estava dando uma condição de vocês se acertarem, trazerem uma contraproposta. Pois essa proposta que estão me pedindo agora, uma contraproposta me pedindo agora, eu assinei dia 18 de dezembro de 2020. Ok? E é isso. Agora sim, fique bem claro a história do legado. O Relute é um fechamento para mim, para o meu legado. Que é uma promessa que Deus não me deu. Agora, será que eu estou enganado?
Porque tudo que rolou nessa região, a nível de Bola de Neve, toda a honra e toda a glória do Senhor, não minha. Toda essa liderança que foi levantada nessa época que aconteceu tudo isso, todas elas saíram da nossa célula, onde eu e a Maria nós fomos líderes, junto com a Deise, que foi quem me trouxe para a igreja e quem pagou um preço. Então é um legado, e esse legado eu gostaria que fosse respeitado. Agora, se realmente não tiver a condição, aí a gente vai ter que realmente abrir mão. E realmente, se tudo é propósito de Deus, eu preciso entender que é propósito de Deus na vida de vocês também. Um projeto como esse não pode parar. Se tem uma pessoa que se sente gabaritada aqui dentro, sou eu. Porque eu conheço a região e graças a Deus eu tenho 15 anos assim efetivos dentro de movimentos sociais aqui em São Paulo. E tem muitas pessoas que estão de olho, estão querendo saber o que eu estou fazendo. Então quer dizer, eu vou sentir muito, mas eu gostaria de ter realmente um retorno de vocês e a contraproposta é de vocês, tá ok? Porque na época até eu cheguei a me desgastar, por quê? Queriam que eu fosse com o meu carro visitar todas as famílias, ainda bem que não rolou, porque quando eu entrei aqui eu não entrei com a proposta de usar meu carro, ok? Então, e hoje para mim comprar um carro eu preciso de valores. Eu tenho uma diferença financeira de 2020, eu gostaria de ser ressarcido, ok? E é isso, a minha contraproposta eu vou encaminhar para vocês via e-mail, mas é exatamente a contraproposta que nós conversamos lá em dezembro, dia 18 de 12 de 2020, tá ok? Que Deus abençoe todos. Eu tenho na minha conversão, o meu versículo de conversão é Mateus 6,33. Eu vou defender o reino de Deus. O da terra vem na sequência, mas eu tenho que respeitar o que tem na terra. E se tem regras, se tem leis, eu vou respeitar e vou querer que seja cumprido, tanto comigo como com vocês, tá bom? Então, sem mágoa nenhuma, a vida continua, tá bom? Eu agradeço aí a atenção e espero que vocês tenham a sabedoria na decisão, tá bom? Que um projeto como esse tem que continuar e tem que ser bem administrado, porque é uma administração de uma missão que foi dada para homens íntegros, homens que queiram levar mesmo a obra do Senhor se expandindo entre as famílias do Sol Nascente e região, ok? E seja influência sempre. Deus abençoe. Almir Lima se despedindo e colocando à disposição para qualquer conversa, tá bom? Conta comigo aí para a missão. Um abraço.